Bom, boa tarde. Vamos começar então a aula de número 15. E o primeiro que temos que fazer é completar a prova de convergência do método gradiente projetado sob a hipótese que a função f tem gradiente Lipschitz contínuo. Então, o que a gente viu no terceiro lema é que se xk de alfa é a projeção no conjunto viável do ponto xk menos alfa, gradiente de f em xk, então temos a seguinte desigualdade. F de xk alfa menos f em xk é menor ou igual que sigma vezes o gradiente de f em xk transposto xk alfa menos xk para todo alfa entre 0 e 2 vezes 1 menos sigma sobre L. Sigma aqui é qualquer número entre 0 e 1, e L é a constante de Lipschitz do gradiente da f. Bem, então a gente provou isso. Então, a primeira conclusão é que Armijo tem terminação finita. Ou seja, corolário. Porque fazendo a buscar Armijo, certamente vamos cair em algum momento neste intervalo. A segunda conclusão é que existe um alfa til tal que alfa k vai ser maior ou igual que alfa til para todo k. Bem, porque se nós tomamos, por exemplo, o ponto intermediário deste intervalo e tomamos o θ suficientemente próximo a 1, ou digamos θ maior que 1,5, uma coisa assim, se vamos diminuindo o θ aos pouquinhos, nunca vamos passar à esquerda da metade desse intervalo, digamos. A terceira conclusão é que passo constante é caso particular de Armijo porque se tomamos o passo constante menor que esta constante e depois na busca Armijo tomamos beta, digamos que nós tomamos alfa barra constante menor que 2, 1 menos sigma sobre L. E depois tomamos beta igual a alfa barra. Então, bem, o primeiro passo da busca Armijo já vai ser com passo constante, e como esse passo constante é menor que esta constante, segundo o lema, vai se satisfazer a desigualdade. Esta é a desigualdade de Armijo. Então, o que estamos vendo aqui é que nós podemos considerar que o caso de passo constante menor que essa constante
para los efeitos da demonstração, basta usar a demonstração de Armijo com um beta bem escolhido. Então, agora o teorema. Teorema de convergência que vai se apoiar naturalmente nesse lema. Então, D convexo fechado F de clase C1, gradiente de F Lipschitz L, bien. Algoritmo gradiente proyectado como Armijo minimización exacta de phi k de alfa o paso constante con alfa baja en 0 2 sobre L aqui aberto, e aberto per lo seguinte: se eu tomo o alfa barra neste intervalo, eu sempre posso botar um sigma aqui, tal que multiplicando por 1 menos sigma ainda fiquemos embaixo desta forma, que isto seja menor que 1. E então, para esse sigma, e para, como falamos, tomando beta igual a alfa barra, etc., o passo constante alfa barra vai satisfazer a desigualdade de Armijo já na primeira tentativa, então é um caso particular. Bem, então, agora as conclusões. 1. Todo ponto de acumulação de xk é estacionário. 2. Todo ponto de acumulação, se houver, poderia não ter. Se há pontos de acumulação, ou se F é limitada inferiormente em D, temos que, para toda sequência TK, de números positivos, xk menos a projeção sobre D de xk menos TK gradiente de f en xk, en norma va para 0 cuando va tendo infinito, y a tercera conclusión
é que se o conjunto de nível da F correspondente ao iterado inicial, interseção de é não vazio, então a sequência XK é limitada. Bem, bom, então, a gente vai considerar, na verdade, o caso Armijo, mas logo depois eu vou indicar como esse caso se aplica também, ou melhor dizendo, como a demonstração vai funcionar também para, na verdade aqui eu vou botar melhor A, B e C, para os casos B e C. Bem, então, pela condição de Armijo, f de xk menos f de xk mais 1 é maior ou igual que menos sigma vezes gradiente de f de xk transposto xk mais 1 menos xk. Isso, na verdade, é multiplicar por menos 1 a desigualdade de Armijo. Mas agora eu vou usar o lema e eu sei que isto é maior ou igual que sigma dividido por alfa k, xk mais 1 menos xk, norma quadrado, porque nós tínhamos formado essa desigualdade, esse era o lema que essa desigualdade era com menos, mas aqui multiplicando por menos 1 temos o mais, por isso a desigualdade vai para lá. Agora, por outra parte, todos os alfa k são menores ou iguais que beta, porque beta é o ponto de partida de busca Armijo em todas as iterações, então isto é maior ou igual que xk mais 1 menos xk ao quadrado vezes sigma e dividido por beta. Alfa k maior ou igual que beta. Bem, agora, bem, naturalmente isto que está aqui é maior ou igual que 0. Isso quer dizer que f de xk mais 1 é menor ou igual que f de xk. Bem, então, a sequência f de xk, sequência de números reais, é não crescente. E então, se houver pontos de acumulação, ou se a função f é limitada inferiormente em D, então esta sequência é limitada inferiormente, a sequência funciona. Agora, uma sequência limitada inferiormente e não decrescente converge. Lo cual implica que f de xk menos f de xk mais 1 vai para 0. E agora, temos que sigma sobre beta, xk mais 1 menos xk vai para 0, por esta desigualdade. E bom, logo, diferença de iterados consecutivos vai para 0.
Bem. Agora, ainda temos que provar que os pontos de acumulação são soluções. Melhor dizendo, não soluções, mas são pontos estacionários. Para isso temos que lembrar a caracterização que já falamos de um ponto estacionário e que tem a ver, também aparece por aqui. Ou seja, nós queremos provar que se x barra melhor dizendo, ponto x barra é estacionário, isto nós já sabemos, C somente C, a P sub D de x barra menos T gradiente de f en x barra é o próprio x barra, mas agora vamos usar algumas propriedades das projeções. Esta seria a parte nova do argumento, diferente da prova do teorema de convergência para o método do gradiente para problemas irrestritos. Então, nós consideramos a função φ de t, que x menos a projeção sobre D de x mais t y. Y agora é uma direção qualquer. Então, uma propriedade básica das projeções é que φ de t é não decrescente. Mas φ de t dividido por t é não crescente. Bem, isto não vou provar, é uma propriedade elementar de projeções ortogonais. E o desenho é o seguinte. Eu tenho aqui o ponto, digamos, este de x. E aqui tenho a semirreta com direção y. Talvez melhor fazer uma semirreta assim. E então, eu vou tomando as projeções, t vai aumentando, e eu olho a distância de x a projeção deste ponto. Isto seria x mais ty. Então, à medida que t aumenta e eu vou me afastando de x, a distância de x à projeção, digamos que aumenta, ou pelo menos não diminui, mas se eu divido por t, isso diminui. Ou seja, o que está se dizendo é que isto cresce mais do que isto. Então, o quociente entre isto dividido por t, esta coisa dividido por t, vai decrescendo. Bem, então, essa é uma propriedade das projeções. E agora eu vou tomar uma sequência tk contida num intervalo 0 t chapéu. Depois vamos ver por que eu quero. Por que eu vou querer essa sequência, assim, tk? Bom, porque com a sequência tk eu vou estar cobrindo ao mesmo tempo uma sequência arbitrária, digamos, caso de passo constante ou caso de todos os casos que tínhamos lá. Bem, então agora eu digo o seguinte. Eu vou comparar
xk de tk menos xk, ou seja, o que acontece se eu avanço tk e depois projeto e olho essa distância, que é isso, com o mesmo para xk de alfa k, que este é bom, vai ser o xk mais 1, na verdade, menos xk. Bom, então, pelo fato de que de estas propiedades que acabo de explicar, si tk é menor que alfa k, aqui temos menor ou igual. Perdão, si tk é maior que alfa k. Porque isso é não decrescente. Ora, se tk é menor que alfa k, então, bom, aí a desigualdade se inverte, mas eu não quero que se invirta. Então, eu divido por tk. Aqui divido por alfa k. Passo o tk multiplicando. Y de ahí temos inmediatamente que xk de tk menos xk é menor ou igual que o máximo entre 1 y tk sobre alfa k veces xk de alfa k menos xk. E como os tks são menores ou iguais que t chapéu e os alfa k, pelo lema, são maiores ou iguais que um alfa til, este era o segundo item do corolário, bem, então, isto é menor ou igual que máximo entre 1 e t chapéu sobre alfa til vezes xk mais 1 menos xk, porque xk de alfa k é xk mais 1. Bem, mas, bem, xk de tk é precisamente a norma de xk menos pd, etc. xk menos tk gradiente de f xk. E como xk mais 1 menos xk vai para zero, isto vai para zero. E provamos o item 2. E agora, uma vez que temos o item 2, tomamos agora sim tk constante entonces tenemos que xk menos pd constante y positivo
de xk menos t gradiente de f en xk. Esse limite vai para zero, mas se xk tem pontos estacionários, digamos que x barra é ponto estacionário, tomamos limite ao longo da subsequência que converge a x barra y llegamos a la conclusión que x barra menos pd de x barra menos t gradiente de f en x barra é igual a 0, e então x barra é estacionário. E probamos o item 2. Observen que aquí estamos usando que o gradiente de f é continuo, por eso es que a función, estamos pedindo que a función sea de clase C1 para que o gradiente sea continuo, eso ya fue usado también, que si L é elipsis, certamente ele é continuo, y que a projeção ortogonal sobre o conjunto D é continuo. Bem, e agora o item 3, esse é evidente porque a sequência está contida em D. Sempre. E por outra parte, como os valores funcionais decrescem, como já foi provado aqui, então, toda a sequência xk está contida no conjunto de nível associado ao primeiro elemento. Bem, então, toda a sequência está contida neste conjunto bem, e perdão, aqui não, diferente vazio. Se este conjunto é limitado, se este conjunto, conjunto de nível intersectado com o conjunto viável é limitado, então a sequência é limitada. Agora sim, se a sequência é limitada, então ela tem ponto de acumulação e pelo item 2, todos os pontos de acumulação são pontos estacionários. Bem, isso completa a demonstração do teorema para o caso em que temos Buscar-Milho. Para o caso em que usamos passo constante menor ou igual que 2, menor estricto que 2 sobre L, bem, outra vez podemos escolher sempre um sigma e um beta para que o primeiro passo da busca de Armilho dê precisamente o passo constante. Então a demonstração de Armilho se aplica também para o caso constante. E finalmente, se usamos minimização exata, e vamos ao primeiro passo aqui da prova, agora, digamos que tomamos aqui, ou seja, a diferença entre f de xk, digamos que aqui eu vou chamar x barra ao passo que se obteria usando Armilho. E xk mais 1 vai ser o passo com minimização exata. Se eu faço o passo com minimização exata, certamente vou ter uma diminuição do valor funcional maior que no caso Armilho. Então, facilmente se vê que todas as conclusões que se obtêm vão continuar valendo porque eu tenho ainda este passo adicional. A diferença dos valores funcionais com minimização exata é maior ou igual com o passo Armilho. Foi o mesmo argumento que usamos no caso do método gradiente para otimização irrestricta, e então aqui temos completado a demonstração da convergência do método do gradiente o método gradiente projetado sob a hipótese de que temos
o gradiente Lipschitz. Bem, se o gradiente de f não é Lipschitz, ainda vale o resultado. Só que nesse caso a demonstração é um pouco mais complicada, porque nós não podemos provar que a sequência alfa K vai estar limitada inferiormente por uma alfa tilde. Então, aí o que a gente tem que fazer para provar o teorema é usar um argumento semelhante ao que se usou para o caso irrestricto, e que é mais ou menos assim. Se temos alguma subsequência dos alfa K que esteja limitada inferiormente por um alfa tilde, pronto. Vale esta prova. Caso contrário, isso significa que a sequência alfa K converge a zero. Se a sequência alfa K converge a zero, quer dizer que a partir de um certo K, todos os alfa K são estritamente menores que beta e, portanto, nós temos feito pelo menos um passo da Busch-Jaramillo. Se temos feito pelo menos um passo da Busch-Jaramillo, significa que quando achamos o alfa K bom, e a desigualdade de Jaramillo vale, é porque no passo anterior, que era quando em vez de ter o alfa K final, teríamos teta alfa K, que seria o passo anterior da Busch-Jaramillo, a desigualdade de Jaramillo se inverte, porque a regra de Jaramillo diz que a gente para a primeira vez que se satisfaz a desigualdade. Observem que na demonstração que a gente fez, não usamos esse fato de que paramos a primeira vez que se satisfaz a desigualdade. Poderíamos parar duas iterações depois, e duas iterações depois da Busch-Jaramillo. Ou seja, em vez do alfa K, tomar como alfa K, teta vezes alfa K, ou teta quadrado vezes alfa K, e tudo iria bem. Mas, aqui sim, neste caso, igual que fizemos antes, perdão, aqui seria, em vez de alfa K sobre teta. Para o valor alfa K sobre teta, a desigualdade de Jaramillo se inverte. Usando isso, que a desigualdade de Jaramillo se inverte, para esse valor, bom, a gente consegue provar também, como a gente fez no caso irrestrito, o mesmo resultado. Basicamente que os pontos de acumulação são estacionários. Bem. Então, alguns comentários. Vejam que aqui não consideramos o caso de alfa K exógenos. Bem, eu vou mencionar agora alguns resultados quando a F é convexa. Bem, se a F é convexa, então a gente pode provar que toda sequência converge a um ponto, ou seja, não só que os pontos estacionados são solução, senão que existe o limite de toda sequência, sem pedir que o conjunto de nível inicial intersectado com o conjunto viável seja limitado, e a única hipótese é que existam minimizadores. Isso vocês podem encontrar uma demonstração, caso convexo, em matemática aplicada e computacional. Essa é a revista brasileira de matemática aplicada, volume 22, ano 2003, páginas 37 e 52. Agora, para o caso de passos exógenos,
en L2 menos L1, o sea, o somatorio dos alfa k igual a infinito, eso es preciso para que poder ir tan longe cuanto quiser, más a somatorio dos alfa k cuadrado finito. Entonces, y digamos que caso convexo más semidiferenciabilidad en un espacio de Hilbert quando a função não é diferenciável, a gente pode usar, mas é convexa, a gente pode definir o método gradiente projetado substituindo o gradiente de f em xk por um subgradiente da função f no ponto xk. Eu não vou falar aqui de subgradientes, mas digamos que é um caso mais geral e mais complicado. Bem, esse caso vocês podem ver em Mathematical Programming. Volumen 81, 1998, páginas 23 e 35. Bem, então aí podem ver alguns, naturalmente que a prova que está neste paper vale no caso convexo indiferenciável e vale também na Rn, que em particular é um espaço de Hilbert. Bem, alguns comentários adicionais sobre o método gradiente projetado. Pode-se provar taxa de convergência linear. A prova é acompanha aproximadamente os passos da prova da taxa de convergência no método gradiente para problemas irrestritos. É meio enroladinha, mas pode ser feita. E eu não vou fazer aqui, mas temos, digamos, os resultados sobre a taxa de convergência se preservam quando comparamos com o caso irrestrito. Agora, este método, na verdade, funciona razonavelmente bem quando as projeções são fáceis. Por exemplo, bolas ortantes é, por exemplo, Rn+, ou seja, os pontos com todas os componentes positivos. No caso de R2 seria um quadrante. Caixas, uma caixa são produtos cartesianos de intervalos, hiperplanos, semiespaços, variedades afins. Bem, fora desses casos, a projeção ortogonal resulta complicada e, então, digamos, a eficiência do método comparado com métodos das outras famílias que eu mencionei na aula passada é duvidosa. Aí dependerá de quão difícil seja calcular a projeção. Bem, e agora eu vou mencionar, sem dar a demonstração, a outra versão que eu mencionei na aula passada, que é a versão com buscar mijo ao longo da corda e não ao longo do arco. Como eu já falei, a grande vantagem dessa versão é que nós fazemos no máximo duas projeções ortogonais no conjunto D em cada iteração. A do ponto xk, essa não tem como evitar, e
A do ponto final, que seria o xk mais 1. Mas, na verdade, pode ser que uma, porque a do xk já foi feita na iteração anterior. Digamos, uma projeção por iteração. Entanto que, na versão que eu apresentei aqui, cada passo da busca Armijo, cada tentativa de um alfa K, exige uma projeção sobre o conjunto D. Então, eu vou dizer aqui como é o algoritmo. O algoritmo é um pouco diferente. Aqui a ideia é que você vai escolher, digamos, certos constantes 0, gamma tilde, gamma chapéu. Va depois tomar um gamma K qualquer no intervalo gamma tilde, gamma chapéu. E a ideia é que, aos efeitos, o passo que eu vou dar, digamos, vai ser um passo com tamanho gamma K, digamos, o passo intermediário. Mas, outra vez, eu estou aqui, estou neste ponto, esta direção do menos o gradiente deste xk, a direção do menos o gradiente, e eu vou ir aqui até gamma K, e não importa qual seja. E aí eu vou projetar. Aqui temos o tamanho gamma K, e vou projetar. Mas não importa qual seja o gamma K, porque depois eu vou fazer a busca ao longo deste segmento. Esse gamma K não entra na busca. Agora eu vou chamar xk de alfa, não ao que antes chamávamos xk de alfa, ou seja, a projeção do ponto obtido após dar um passo de tamanho alfa, senão simplesmente uma combinação convexa da forma 1 menos alfa xk mais alfa, e agora sim, PD de xk menos o gamma K, que como digo é mais ou menos arbitrário, gradiente de f xk. Agora, observem que uma vez que eu calculei este ponto com este gamma K fixo, o cálculo do xk de alfa é trivial, é uma combinação convexa de dois pontos. Então, agora eu vou fazer a busca em alfa. Ou seja, igual que antes, eu vou querer que f de xk, f de xk de alfa menos f de xk será menor o igual que sigma gradiente de f en xk transposto xk de alfa menos xk. E então eu vou começar com um certo valor de alfa e vou ir testando depois. Ou seja, eu vou começar com beta igual a 1 neste caso. Beta igual a 1 pelo seguinte. Agora, este é o arco. Este é o PD. Não? Aqui está xk. Então, eu quero ficar sempre neste segmento, por isso vou começar com alfa igual a 1, que corresponde a este ponto. E depois vou reduzindo, mas começando aqui. Não quero ir mais para lá de 1, porque aí eu poderia estar saindo do conjunto D. Observem que aqui, todos os xk de alfa estão em D se alfa está no 0, 1, por convexidade do conjunto D. Então, por isso que eu começo a busca em B com beta igual a 1. E então, agora a busca é com alfa igual a 1
θ, θ quadrado, θ cubo, etc., até a primeira potência de θ para a qual, com esse valor de alfa, satisfaz a desigualdade. Esse vai ser o alfa K. Bom, e uma vez que eu tenho o alfa K, eu substituo aqui alfa K, quer dizer, o xk mais 1 vai ser 1 menos alfa K, xk mais alfa K, a tal projeção. E este ponto, então, é o próximo iterado. E fizemos, bom, digamos que uma projeção por iteração, porque esta, aqui gama K, esta já foi calculada, não, duas, na verdade, bom, depende como contar, mas não mais de duas projeções ortogonais por iteração. Bem, com isto acabamos a análise do método do gradiente projetado. Agora, vocês lembrarão que no caso irrestrito, além do método gradiente projetado, nós tínhamos também método de direções de descidas mais gerais. Por que escolher exatamente a direção do gradiente? Bom, na verdade, na maioria dos casos, outras direções de descida são menos eficientes que o gradiente, mas é interessante, em certas situações, ter um pouco mais de flexibilidade. E então, nós vamos ver agora outros métodos de descida. Outros métodos de descida vão ser parecidos a este, ao método gradiente, mas com flexibilidade na escolha da direção. Então, outros métodos de descida. Bom, então, agora, bem, no caso da otimização restrita, os métodos de descida eram simplesmente avançar em direções que eram direções de descida para a função f, basicamente aquelas direções que faziam ângulos agudos com a direção de menos o gradiente. Aqui a coisa muda. Nós queremos direções que sejam de descida, mas que sejam viáveis, ou seja, que avançando um pouquinho nessa direção, nós continuemos dentro do conjunto D. Então, primeiro nós dizemos que se eu tenho um ponto X em D, D em Rn é viável em X se X mais TD, lembramos que X está em D, também pertence a D para T suficientemente pequeno. Bem, agora, o conjunto de direções de descida é um cone. Se eu tenho duas direções de descida,
a soma também é de descida, porque precisamente pela convexidade de D. E se uma direção é de descida e eu tomo um múltiplo escalar, bom, também vai ser de descida, porque aí simplesmente o intervalo para o qual este vector está em D vai se reduzir ou diminuir de acordo com esse múltiplo. Então, temos alguns lemas. D convexo. Y tomo x e y ambos en D. Entonces, y menos x. Bom, antes, vamos a llamar V sub D en x o conjunto das direções de descida em x. Então, qualquer diferença entre pontos do conjunto me dá uma direção de descida em x ou em y, se for o caso. Por quê? Bom, porque aí o que se usa basicamente é que todo segmento entre y e x está em D. E então, na verdade, para t suficientemente pequeno, x mais ty menos x, na verdade para t entre 0 e 1 não é suficientemente pequeno. Bem, outro lema é para o caso em que D vem dado por desigualdades, ou seja, D é o conjunto de vectores x em Rn tal que gi de x é menor ou igual que 0 e entre 1 e m, e a gi, digamos que serão de classe C1, e convexas. Bem, neste caso, nós temos condições necessárias e condições suficientes para uma direção ser de descida, só que, igual que acontece com as condições de optimalidade restritas, a condição necessária suficiente não coincide. Então, num caso temos desigualdade estricta e em outro caso não. Lembremos, ademais, que vamos chamar I de G os índices para os quais GI de Y, I de Y é o conjunto dos índices já tais que GI de Y é igual a 0. Ou seja, essas são as chamadas relações ativas no ponto Y. E, na verdade, aos efeitos de determinar uma direção de descida em Y, só interessam restrições ativas, porque se Y satisfaz uma restrição estrictamente, ou seja, se GI de Y é estritamente menor que 0, então se eu parto de Y em qualquer direção, absolutamente qualquer direção, pela continuidade de GI, para um t suficientemente pequeno, y mais td vai ter um valor da GI também menor ou igual que 0, e, portanto, essa restrição vai continuar se satisfazendo. Então, as únicas restrições que importam são quando GI de Y é igual a 0, porque aí, se eu avanço numa direção, numa certa direção, pode acontecer
que a GI passe a ser positiva, por exemplo, se eu avanço na direção do gradiente, dGi em y, e aí eu vou sair do conjunto D, e então a direção não é viável. Então, o resultado é que A se D faz ângulo agudo ou seja, melhor. Se D é uma direção viável, então o gradiente de GI em y transposto D é maior ou igual que zero para todo I, para toda restrição ativa em y. O ponto B seria recíproca, mas para recíproca, perdão, menor ou igual que zero. Para recíproco eu tenho que pedir menor estricto que zero. Se o gradiente de GI em y transposto D estrictamente menor que zero para todo I em I de y, então D é uma direção viável em y. Este caso, digamos, por que aqui eu tenho que pedir estrictamente menor que zero? Bom, porque se for zero, o comportamento, digamos, se o gradiente de y transposto D é zero, a informação de primeira ordem não me diz nada, porque a G vai depender agora na expansão de Taylor da segunda ordem. E aí isso pode ir para qualquer lado, digamos. Claro que eu poderia, no caso em que o gradiente de y transposto D igual a zero, analisar a hessiana da GI em y e ver se daí eu posso tirar alguma conclusão, se ela é definida positiva ou definida negativa, mas em princípio, a aproximação linear dada pelo gradiente, se eu tenho uma direção ortogonal ao gradiente, eu não posso saber se a função aumenta ou a função diminui, digamos. Bom, então, agora vamos aos métodos, que estas são propriedades das direções de descida. Agora vamos definir também df de x são o conjunto das direções D, tais que f de x mais td é menor que f de x para todo t suficientemente pequeno. Então, aqui, como eu dizia, nós tínhamos essa situação de que das objetivos possivelmente conflitivos. Ou seja, eu gostaria de uma direção que seja viável, ou seja, que eu vou permanecer no conjunto D e que ao mesmo tempo faça diminuir a função f. Bem, a gente pode ou não ter direções desse tipo, mas o método métodos de direções de descida, bom, nós já botamos esse título lá. Então, qual seria o método em geral? O método seria da forma xk mais 1 igual a xk mais alfa k dk. E então, o dk tem que ser tomado
como uma direção de descida para F, no ponto xk, mas ao mesmo tempo viável para D no ponto xk. Uma vez que nós escolhemos essa direção, o alfa k tem que ser tomado tal que f de xk mais 1 seja menor que f de xk. Bom, uma vez que a gente tem uma direção que é ao mesmo tempo direção de descida para f e direção viável, certamente a gente vai poder achar o alfa k, por exemplo, com uma Bus-Carmillo. Agora, se a gente for fazer uma Bus-Carmillo, digamos que a gente teria um alfa chapéu k, que é o supremo dos alfas positivos, tais que xk mais alfa dk continua em D, porque aqui, quando nós definimos as direções viáveis, era para alfa suficientemente, para t suficientemente pequeno. Bom, agora, nós poderíamos tomar esse, o supremo deles, e então a gente poderia fazer uma Bus-Carmillo começando em alfa k chapéu. O problema é que, em geral, a gente não vai conhecer alfa k chapéu, digamos. Ou seja, este método é bastante geral, mas tem toda uma série de dificuldades de implementação. Não triviais. Bom, e a gente consegue certos resultados parecidos ao do caso anterior, ao método do gradiente projetado, mas diríamos, eu não considero este método, vamos dizer assim, tão importante assim. Mas, bom, o apresentamos. Outra possibilidade, que também não é muito importante, mas vale a pena considerar, é o método do gradiente restrito. Lembremos que o método gradiente é chamado método da descida mais rápida, Steepest Descent Method, porque efectivamente o que me dá localmente a direção de mais descida. Ou seja, dentro de todas as direções que fazem ângulo, que são de descida, ou seja, que fazem, para o caso restrito, fazem ângulo agudo com a direção de menos o gradiente, a melhor, a que dá a descida mais rápida é precisamente a menos o gradiente. Porque nesse caso o produto escalar, que a derivada direcional é a norma ao quadrado, o melhor que pode ser feito. Bom, então, a ideia seria aqui fazer algo semelhante, escolher uma direção que seja a de mais descida, mas com a exigência de que seja uma direção viável. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: no passo K, nós vamos considerar o seguinte problema, o problema PK. O problema PK é minimizar o gradiente de f em xk transposto x menos xk sujeito a x em D. Bem, observem também que isto é equivalente. Bom, primeira coisa, este problema é um problema não trivial, porque
estamos minimizando uma função em todo o conjunto D. E observemos também que, na verdade, a função que estamos minimizando é a aproximação linear da f no ponto xk. Está faltando a constante f de xk, digamos. Em princípio, f de x é f de xk mais gradiente de f em x, k, transposto x menos xk, mais algo ordem de x menos xk. Bem, isto é uma constante, se eu quero minimizar isso. Então, na verdade, estamos minimizando isso, que é a aproximação de primeira ordem. Então, o que é o que se ganha aqui? Bom, o que estamos ganhando aqui é que esta função é uma função linear. Então, se o conjunto D é um conjunto simples, por exemplo, se D é um poliedro, é a interseção de finitos semiespaços, então as restrições são restrições de desigualdade linear, e isto vira um problema de programação linear, mesmo que o problema original seja com uma f muito, muito complicado, não quadrática, senão, ou seja, ao fazer isto, se o conjunto D é simples o bastante, nós estamos resolvendo, por exemplo, um problema de programação linear, e se o conjunto D não é tão simples, mesmo assim, em princípio, pode ser melhor resolver um problema com função objetivo linear que com função objetivo geral. Faço observação, no entanto, que ao linearizar a função objetivo, se tomamos a aproximação linear da função objetivo, é absolutamente necessário que o conjunto viável seja compacto, porque caso contrário, essa função não vai ter, em princípio, minimizador. Ou, digamos, em geral, não vai ter minimizador. Minimizar uma função linear num conjunto ilimitado é bem possível que não tenha minimizador. De qualquer jeito, bem, suponhamos que este problema tem solução. Vamos chamar x barra k solução de pk. Eu não vou usar x barra k como próximo iterado. Na verdade, a intenção aqui é usar x barra k menos xk como a direção de, digamos, a direção de descida e depois dar um passo nessa direção, talvez com buscar mijo, etc. Então, chamemos Vk ao gradiente de f em xk transposto x barra k menos xk. Ou seja, esse é o valor ótimo da função objetiva do subproblema. Bem, então, a primeira observação é que Vk é menor ou igual que gradiente de f em xk transposto xk menos xk, porque xk, em princípio, vai estar em... Bom, aí eu ainda não disse qual é o método, mas este é um método viável, então todos os iterados estão em D. Então xk está em D e pela definição do Vk, que é o minimizador, Vk é menor ou igual que isto, e isto é zero, porque xk menos xk é zero. Agora, então Vk é menor ou igual que zero. Agora, se Vk, talvez melhor chamar assim Vk abaixo porque é um número. Se Vk é zero, então, como Vk é um minimizador, nós sabemos que o gradiente de f em xk transposto x menos xk é maior ou igual que Vk
que neste caso é 0, para todo x em D, mas então, nesse caso, pela condição de estacionariedade, xk é estacionário. Ou seja, a gente resolve este problema. O valor funcional tem que ser menor ou igual que 0. Se ele é 0, pronto, parou, porque achamos a solução. Agora, se BK é estritamente menor que 0, então o que acontece com... Observemos que temos que BK, temos 0 menor que a direção, a gradiente de f em xk, transposto x barra k menos xk, lo cual quer dizer que pelo criterio que tínhamos para então, esta direção x barra k menos xk, llamemos dk x barra k menos xk, dk é uma direção de descida, está em df de xk, y como x barra k está en D, porque pela definição xk tem que, ao ser solução deste problema, tem que satisfazer a restrição, então também está em B sub D de xk. Bem, bom, e agora eu tenho uma direção de descida. E até, então, vamos tomar xk mais 1 igual xk menos alfa k de k. E eu posso tomar beta igual, posso fazer um buscar-milho com beta igual a 1. Tenho que começar com 1 outra vez para me manter dentro do segmento entre xk e x barra k. Então, buscar-milho com beta igual a 1. Bem, o inconveniente deste método é que você tem que resolver em cada passo um problema de minimizar uma função linear no conjunto D. Isso é uma questão não trivial. Agora, lembremos que se a gente comparar com o método gradiente projetado, no método gradiente projetado a gente não tinha que resolver em princípio o problema, mas tinha que calcular a projeção ortogonal de um ponto no conjunto D, que, como nós falamos, equivale a minimizar uma quadrática no conjunto D. Aqui estamos minimizando uma linear no conjunto D. Na verdade, é melhor minimizar uma quadrática. Minimizar uma linear é, como já disse, problemático. É uma coisa que oscila muito, diríamos. Não? Este método é menos estável que o gradiente projetado, digamos. Mas, se nós estamos numa situação em que o cálculo da projeção ortogonal é complicado, isto, digamos, um passo deste método não é muito pior computacionalmente que o método gradiente projetado. Mesmo assim, subsiste a questão da linearidade e os resultados de convergência são um pouco mais fracos que para o gradiente projetado. Eu não vou fazer análise de convergência porque este método, igual que os métodos gerais de direções de descida, este método não apresenta, em geral, grandes vantagens com respeito ao gradiente projetado. É possível que em alguns casos particulares isso aconteça,
mas, digamos, tem resultados de convergência parecidos ao do gradiente projetado, mas sob hipóteses mais exigentes. Bem, agora, tem outra abordagem, esta sim mais interessante, que é o método de direções viáveis. Também continua sendo um método de direções viáveis, mas com outra abordagem. Agora a abordagem vai ser tentar aproximar as restrições. Então, agora voltamos ao problema onde o conjunto D vem dado por desigualdades convexas. Então, eu quero minimizar f de x sujeito a gi de x menor ou igual que 0, entre i e m, e f e a gi de classe C1. E eu continuo com esse esquema geral de que xk mais 1 vai ser xk mais alfa k de k, e a direção de k tem que ser uma direção de descida para f no ponto xk e também uma direção viável para o conjunto D no ponto xk. Agora, a questão é como escolher dk. E agora sim, eu vou propor uma forma de escolher dk que vai exigir a resolução de um problema de programação linear. Programação linear, em geral, pode ser considerado um subproblema fácil, porque para a programação linear temos métodos exatos, ou seja, com terminação finita, pois um número finito de iterações, de operações matemáticas, e temos métodos exatos eficientes, realmente eficientes, como o método simplex, método muito antigo, já tem 73 anos, mas ainda está no páreo, e fazendo um pouquinho de propaganda, foi inventado em 1947 pelo meu orientador, George Dantzig. E temos também os métodos de ponto interior, introduzidos em 1984 por Karl Markov. Então, esse problema de programação linear podem ser considerados subproblemas fáceis. Certamente é mais fácil resolver um problema de programação linear do que calcular a projeção de um ponto sobre um convexo geral ou que minimizar uma função linear num convexo geral. Bem, então vamos propor uma forma de escolher a direção dk. Bom, antes do que nada, uma vez que eu tenho a direção dk, etc., etc., como se escolhe o alfa k? Armilho começando em 1. E pronto. Ou seja, ou minimização exata, ou seja, não vou me centrar aqui na escolha do alfa k, podem ser usados os esquemas anteriores, basta escolher alfa k certamente para que f, basta não, mas queremos escolher para que f de xk mais 1 seja sempre menor que f de xk, ou seja, nós queremos realmente um método de descida. E todos os xk vão ser viáveis, mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero minimizar. Esta vai ser a escolha do dk.
dk vai ser a solução de minimizar em D o máximo entre o gradiente de f em xk transposto D e os gradientes da GI em xk transposto D. ¿Para qué índices? Os índices que estén en I de xk, ou seja, os índices ativos para o ponto xk. Então, fixado um D, aqui eu tenho menos do que m mais uma, o mínimo entre m mais números reais. No máximo é mais porque na verdade aqui são menos, bom, menos, digamos, não podem ser mais do que m, mas possivelmente nem todas as restrições são ativas, então aqui são uns poucos valores, e mais porque entra também o gradiente. Agora, isso é fixado D, mas depois eu quero minimizar em D. Este é um problema tipo minimax, e poderia parecer um problema complicado, porque eu tenho que minimizar em D o máximo de um certo número de funções. Só que todas as funções são lineares e isto, eu quero, digamos, para que isto tenha solução, se eu deixo as direções serem vetores em todo Rn, bom, aqui a coisa fracassa, porque, digamos, se para algum D, alguma destas coisas é negativo, indo com D ao longo da direção D para menos infinito, isso vai dar a menos infinito. Mas como estas são direções, eu quero fazer esta minimização sujeito a que D seja limitado. Bom, eu poderia botar aqui norma de D igual a 1, mas eu não vou botar norma de D igual a 1, porque aí vou quebrar a linearidade do assunto, pelo menos se eu tomar a norma euclidiana. Então, o que eu vou tomar é que a norma infinito de D seja menor ou igual que 1. Lembremos que a norma infinito de um vector x é o máximo dos valores absolutos dos componentes. Mas agora eu vou mostrar que este problema, que aparentemente é meio complicadinho, digamos, é um simples problema de programação linear. Porque eu vou introduzir uma variável t. T vai ser um número que é este máximo. Então, a função objetivo vai ser minimizar t. Ou seja, eu estou dizendo agora que dk é solução do seguinte problema. Ou digamos, é solução. Vai ser obtido da seguinte forma. Eu vou minimizar t. T é um número real. Ou se vocês querem, um vector com uma só componente, só t. Sujeito a gradiente de f em xk transposto D menor ou igual menos t menor ou igual que 0. Ou seja, aqui nós estamos pensando que o vetor solução, eu agora estou tomando n mais uma variáveis, os n componentes do vetor D e a variável t. D não aparece na função objetivo, mas aparece nas restrições. Gradiente de GI em xk transposto D menos t menor ou igual que 0, e isto para todos os i's no I de xk. E ainda tenho que considerar estas restrições. Mas estas restrições
segundo este máximo, es simplemente decir que DI tiene que estar entre menos 1 y 1 y entre 1 y n. ¿Por qué estos problemas son equivalentes? Bueno, certamente, se eu tenho um par dt que satisfaz todas essas condições, bem, então, o que está acontecendo é que todos estes números dos gradientes transpostos D são menores ou iguais que t. Então, t é maior ou igual que o máximo de todas estas coisas, mas como depois eu vou minimizar t, t vai ter que ser exatamente o máximo. E então estou minimizando o máximo, mas agora vocês veem que a função objetivo é como se fosse o vetor 1, 0, 0, 0 vezes td, uma função linear, mas onde entra só a primeira variável, e como os gradientes estes são conhecidos, estas são funções lineares do par dt, e estas últimas também. Conclusão, eu posso encontrar o par dt resolvendo esse problema de programação linear. O valor da solução t, o número t não me importa, mas o valor do vector d se importa, e nós vamos ver, não hoje porque já estamos acabando, mas fica a prova para a próxima aula, que efetivamente a direção d acima obtida, bem, em geral vai ser uma direção de, se xk não é solução, eu vou ter que a direção d acima obtida vai ser uma direção de descida para f no ponto xk e também viável. Bem, isso fica para a próxima aula. Então, agora terminamos a aula de número 15. Até a próxima.